Parei aqui é o sul de Santa Catarina, Laguna. O mar tá aqui, pertinho, e a maré tá enchendo, e tá enchendo o rio Tubarão, a maré tá levando. Ali atrás, gente, tem uma cena muito incrível. Eu filmei também, tem uns golfinhos pulando ali, uns golfinhos, uns botos que eles chamam, bem grande, lindos botos. E eles ficam empurrando cardume de peixe para os pescadores que ficam com as redes na mão aqui. E ali as gaivotas voando também. Aí eu vi, ali Deus está ali, ó. Os golfinhos, esse barulhinho que vocês estão escutando, é deles gritando para os peixes. É coisa mais linda, queria que vocês estivessem aqui comigo vendo essa cena. E aí eu vejo como Deus é incrível, como Deus é maravilhoso. Ele opera na vida da gente todos os dias e as pessoas não sentem isso. As pessoas não veem que Deus é incrível. E aí ficam tentando resolver os problemas delas e não conseguem. Às vezes um problema simples, ela engancha naquele problema. E eu estava falando também, assim, ó, eu até gravei para outra plataforma, que a gente veio de fábrica com suporte completo, o manual. Eu digo que o nosso manual é a Bíblia. E veio com suporte, um 0800. Todo mundo, e as pessoas não sabem usar esse 0800. O 0800 é oração. E aí, as pessoas não sabem usar esse 0800 para falar com Deus. Usar esse 0800 e colocar detalhadamente toda a sua vida ali na mão de Deus. Contar todas as suas dificuldades que você não está conseguindo. Você é filho de Deus. Ele te ama. Então, usa esse 0800 aí. Qualquer uma financeira, de relacionamento, tá? De qualquer uma que tu estiver passando nessa dificuldade aí, você quer passar no concurso, você quer desenvolver um negócio, uma ideia para um negócio, peça sabedoria a Deus. As pessoas, elas se engancham muito. Eu até citei também um exemplo bem bacana. Imagina que você fosse pequenininho e tivesse que subir uma escada com batentes grande. Imagina isso, essa cena. E você fosse pequeno. Quando você subisse o primeiro batente, aí já tem uma parede ali na tua frente para tu subir outro. Só que as pessoas querem andar na vida em linha reta, sem nenhuma dificuldade na frente delas. E elas não sobem, elas não crescem. Então, se você sobe para um batente, você tem que subir para o outro para você poder crescer. A vida é dessa forma. As dificuldades que tu passa na tua vida, todas elas, tu tem que agradecer fortemente. Qualquer uma delas que tu passarem na tua vida, de dificuldade, ou tu chama de problema, que na verdade não é problema. Problema quem tem é uma pessoa que está no leito da morte ali, que ninguém pode fazer mais nada. Esse sim, está em um baita de um problema. Mas você não, você tem coisas a resolver, coisas a aperfeiçoar na tua vida. Muitos deles são psicológicos, tá? E muitas coisas dessas são travas, são bloqueios, são traumas que você trouxe da infância, aquela criancinha pequena para dentro de ti. Tu é uma criança grande, tu trouxe a tua criança para dentro de ti e ela não sabe ter educação financeira, ela não sabe se relacionar com pessoas, ela não sabe cuidar de negócio. Essa criança aí dentro de ti, tu tem que entrar lá e falar, olha, eu tenho que me despedir de você. Eu não sou mais aquele menino. O apóstolo Paulo falou, deixar de ser menino, agora tem que crescer. Isso, a palavra está dizendo isso. Por que você cresce ainda? Volta ali na tua infância e vê os traumas que tu passou de abandono, de rejeição, de todo tipo de coisa que tu trouxe para dentro de ti. Os teus pais, olha só, os teus pais deram o melhor para ti. O que eles puderam te dar foi o melhor, é o que eles sabiam fazer. As pessoas que viviam ali contigo deram o melhor. Eu fui uma criança criada sozinha, não tenho nenhuma mágoa do zero do meu pai e da minha mãe, de ninguém. Foi a situação que passei. Eu tenho um coração de agradecimento, ao contrário, eu chamava meu pai de mestre. Sempre honrei muito minha mãe. Um mandamento importantíssimo, honrar os nossos pais. Sempre amei demais. Então, se você tem ressentimento, mágoa, está na hora de você parar e pedir perdão. Peça perdão, perdoe as pessoas, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus irmãos, quem te magoou, quem te machucou, perdoe todo mundo. Não carrega esse lixo dentro de você, isso aí está te maltratando, está te travando, não faz você crescer. Então, faça o melhor ali para você poder crescer na vida.
Essa criança aí, essas travas, essa mágoa que você tem dentro de você, e às vezes tem uma vontade de vingança ou coisas desse tipo, isso te atrasa muito na vida. Você não tem ideia como isso te atrasa demais na tua vida. Quando eu era criança, eu passei por situações difíceis, muitas situações difíceis. Às vezes eu precisava ir para a rua procurar litro, garrafas. O Brasil, naquele tempo, a indústria era muito fraca. Não tinha reciclagem de alumínio. A reciclagem que não tinha, de papelão, essas coisas basicamente não tinha. Mas a gente procurava litros para vender, tinha depósito específico só de comprar litros e garrafa. Porque eles mandavam ali para aqueles lugares que fabricava produtos, sei lá, alguma coisa. Eles precisavam dessas garrafas novamente para poder lavar e engarrafar o produto dele. E aí eu saía à tarde, às vezes com um saco, que não tinha um carrinho, catando aqueles litros e levava para o depósito para pegar aquelas moedinhas, para eu ir até a mercearia comprar um biscoito ou alguma coisa desse tipo. Eu fiz muito isso. Eu tive uma vida desse tipo, e a minha vida era incrível. Eu aprendi a ganhar dinheiro muito rápido também. Meu pai tinha uma parada de ônibus, eu contei no vídeo anterior com minha mãe, e lá eu descascava laranja e vendia no ônibus as laranjas. Também fazia aqueles din-din, né? Sei lá como é o nome daquilo. Aqui tem região que fala, não sei como é que eles usam. E eu vendia nos ônibus, eu vendia para os caminhoneiros, e aquilo ali, eu fiz muita grana. E do lado tinha a Aldeia dos Índios, 1 quilômetro só da Aldeia dos Índios, Índios Guajajara. Isso era entre Barra do Corda e Grajaú. E os índios vendiam os artesanatos lá, e às vezes eu pegava aquele dinheiro que eu vendia laranja, eu comprava alguns artesanatos que eu sabia que ia vender, ou uma pulseiras, cordão, feito de semente. E eu vendia para as pessoas. Eu tinha ali nas férias, eu adorava as férias. Às vezes eu passava 2, 3 meses nas férias lá, e eu ficava fazendo negócio desse tipo. Eu descobri um camarada que comprava couro de animais, olha só. E aí, ele vinha passava de ônibus, de carro, não lembro mais, e ele comprava. Naquele tempo, os índios matavam muito animal para comer, as caças, né? Vários tipos de animais, caititu, o veado do mato, vários tipos de paca. Eles matavam aqueles animais e tiravam o couro, secava e levava para vender para gente. Eu era um pequeno, tinha 10, 12 anos, eu acho, por aí. Aí eu, com meu próprio dinheiro, comprava os couros, quando o cara passava eu já vendia. Dessa forma, eu comprei minha primeira bicicleta. Cara, era uma monareta, eu tô vendo ela aqui, ó. Eu tô vendo a minha monareta. Ela era cor de vinho, cintilante. Era aquele cano grosso, uma monaretazinha. Alguém se lembra da monareta? Quando eu vi minha monareta, aquela bicicletazinha, cara, eu me apaixonei por aquilo. Eu passei o dia andando naquela bicicleta. A minha bicicleta era limpinha, os pneus pretinhos, mesmo que era andando no barro, quando chegava eu limpava os pneus, os raios tudo limpinho, eu pegava bombril, passava em cada raio, era a coisa mais linda aquela bicicleta. Não deixava ninguém chegar perto da minha bicicleta. Então, a minha mentalidade era muito forte, eu não fiquei vítima de nada porque era uma criança que, estou abandonado. Não, meu pai e minha mãe precisavam deixar a gente na cidade, ou na casa de parente, ou alugando uma casa. De alguma forma, eles precisaram deixar a gente ali para a gente estudar. Eles pensavam assim, vou deixar eles estudarem para ser alguma coisa na vida, quando crescerem, fazer uma faculdade, e alguma coisa vai servir para eles, eles precisam estudar. Fiz curso de datilografia também, ia para o meu curso. Eu lembro muito bem, quem fez curso de datilografia, escreve aqui embaixo. Muito legal, né? Então, tudo aquilo ali, eu fazia meus próprios carrinhos de brinquedo. Eu era uma criança da geração X, né? Era uma criança que fazia as coisas, eles tinham que fazer. Fazia o próprio lanche, acordava, fazia o próprio dever, ia para a escola. Então, essa criança aí, dentro de mim, ela foi extremamente resiliente. Ela tinha muito medo. Medo de pessoa, medo de acontecer alguma coisa, medo do mundo. Era uma criança... Eu tava ali, minha bateria acabou, gente. Eu gravei muito vídeo e aí eu parei aqui para concluir o vídeo. Como eu tô falando para você então,
Muita gente não sabe usar o 0800, né? As pessoas, elas, elas tentam resolver a vida dela sem o suporte de Deus. Então, esse vídeo eu estou gravando para você exatamente para isso. Toda a minha vida, toda, 100% da minha vida, eu sempre busquei esse suporte e de me apoiar em Deus em tudo, pedir ajuda dele para tudo. Tudo. Desde a minha infância, o Rio de Janeiro, onde eu passei ali 2 anos, mais de 2 anos, foi basicamente 2 anos. São Paulo, dentro dos matos da floresta amazônica, nas minhas empresas, sempre eu busquei esse suporte de Deus. Então, se você está aí passando por essa dificuldade na sua vida, só para e vai falar com Deus. Faz isso hoje, o mais urgente possível. Se tu fizer, a tua vida vai melhorar. Então, confia nele, entrega tudo na mão dele. Confia nele. Tua vida vai melhorar com absoluta certeza. Aqueles pescadores me inspiraram a fazer esse vídeo, porque Deus fala assim: olha para as aves do céu, elas nem semeiam e nem colhem, e vivem de boa aí voando. Olha para os lírios do campo. Cara, é a coisa mais incrível isso. O próprio Salvador Jesus Cristo nos ensinou a confiar nele plenamente, crer somente, confia. E as pessoas ficam se debatendo, tentando resolver. Às vezes um problema bem pequeno não consegue resolver. Então, esse vídeo é para você que está aí tentando resolver teus problemas sozinho e não está usando o suporte, não está usando o 0800. A 0800 é só se ajoelhar e falar com Deus, entrega na mão dele e faça a tua parte. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou gravar muitos vídeos bacanas aqui para você, falando de vários assuntos: empreendedorismo, mentalidade, espiritualidade, experiência. Tá certo? Deixa o like e me segue aí.